Nós vamos falar agora sobre a visão e missão da Faculdade de Medicina. É um assunto absolutamente fundamental, né? Porque hoje, no mundo moderno, uma instituição, uma organização, seja ela pública, privada, enfim, não pode prescindir de publicizar qual é a visão que ela tem, qual é a missão que se impõe, que a sociedade impõe a ela. E isso foi fruto de uma discussão muito grande do pessoal do PEN, do Programa de Educação Médica, que quando se viu diante da questão da reforma curricular do curso de medicina, se perguntou, mas vem cá, qual é a missão da faculdade? Qual é a visão que a faculdade tem? O Programa de Educação Médica começou a trabalhar efetivamente em julho de 2009. Revimos todas as disciplinas do currículo do curso de medicina e, finalmente, quando resolvemos começar a pensar como seria o novo currículo, nos deparamos com esse problema. Não temos um projeto político-pedagógico que diga a que a gente vem. Primeira coisa que se espera de alguém que diga a que vem é que ela diga qual é a sua identidade. Então, o primeiro passo para se estabelecer um projeto político-pedagógico, ao invés de ficar discutindo carga horária de disciplina, qual hora que puxa daqui, qual hora que puxa dali, é saber qual é o norte que esse currículo tem. O norte que esse currículo tem é dado pela identidade da faculdade. Qual é a identidade da faculdade? Uma sociedade mais justa e igualitária não seria uma certa prepotência nossa, mesmo que seja contribuir? Segunda pergunta, na mesma linha provocativa. Não seria também muito avançado essa proposição frente a termos 203 anos e um conservadorismo assim, bastante predominante, prevalente, para usar o termo epidemiológico? Uma pergunta que eu faço a todos nós. E nós somos uma faculdade, embora eu seja assim moderninha, né? A faculdade nossa é uma faculdade histórica, e isso para mim é capital, né? Se a gente pudesse ser Faculdade Nacional de Medicina, né? sem estar nos contrapondo a ninguém, sem menosprezar ninguém, não é por oposição a ninguém, mas isso é um capital nosso, né? E que a gente não deve abrir mão. A gente está projetando no futuro mesmo. No futuro, eu não sei quem consegue ser contra, né, visionar, né, que no futuro a gente tenha uma sociedade mais justa e igualitária, até porque ao contrário disso seria uma sociedade injusta e desigual. Eu não sei se alguém aqui é capaz de apoiar um projeto de uma sociedade injusta e desigual, né, conscientemente. Às vezes a gente conscientemente faz, mas acho que conscientemente ninguém faria. E a visão é uma coisa de jogar para frente. E ela deve ter, né, uma função de nos provocar, né? Então, que eu acho assim, que por isso quase ninguém se opôs, quase ninguém perguntou, quase ninguém tem muito a acrescentar isso, mas é claro que eu olho assim, eu acho que a maioria fica assim, né? Grandes porcarias definir isso aí como nossa visão, né? Grandes coisas definir isso como nossa visão. Então eu acho que aí a outra provocação, eu vou contra-provocar, né? Que é como, né, que a gente imagina que possa fazer chegar a cada professor da nossa faculdade, né, essa discussão, né, a noção de que nós temos esta visão, fazer com que todos compartilhem de fato desta visão. Pensando em dar esse passo, eu acho que isso é um ponto alto que tem que ser colocado nessa discussão, Sérgio. Certo? Acho que tem que olhar esse lado e jamais deixar olhar, porque tem que ter uma estrutura central que emana os profissionais. A Faculdade de Medicina é essa estrutura central, mas ela depende de uma outra estrutura real,
que tem que funcionar por onde você serve o alvo dela, social. A nossa visão é extremamente interessante porque ela está hoje a reboque de uma política econômica mundial que puxa para o contrário disso. Se a gente olha hoje o que acontece na Espanha, se a gente olha hoje o que acontece em Portugal, é exatamente puxar a corda para o lado contrário ao sistema universal, integral e equânime, porque o sistema econômico mundial não quer isso. Então a gente vai ter uma luta muito importante. Para a gente ter essa luta, eu acho que a gente tem que ter essa possibilidade de ter uma mente aberta e de tentar desconstruir alguns conceitos que estão em nós desde a nossa formação, alguns desde o útero, para a gente formular novas maneiras de fazer esse cuidado em saúde. Porque, embora a gente ainda esteja bastante distante, né, da interdisciplinaridade, é uma visão, né, é aonde a gente quer chegar, né, é que as diretrizes, as políticas, todas as discussões atuais estão apontando para a interdisciplinaridade. Como foi falado, é preciso, na formação, já construir a interdisciplinaridade, porque senão, depois, enquanto profissionais, dificilmente conseguiremos trabalhar de forma interdisciplinar. Então, seria acrescentar uma formação interdisciplinar. Precisa criar um momento novo, um momento de transformação desse conceito de faculdade de medicina, os novos conceitos modernos de interligações e tal. Eu acho que é fundamental para esse momento a gente construir também que funcionário público a gente quer para construir, para viver isso. Que novo tipo de funcionário a gente quer para que a missão, essa visão seja implantada de forma efetiva. A gente precisa criar um novo tipo de relação de profissionais. Esse modelo de recurso humano que a gente está convivendo acabou. Ele está superado, ele é inviável. É um desresponsável, inclusive, por essas crises que nós vivemos no serviço público, especialmente o nosso. Então a gente precisa criar um novo conceito, descobrir uma nova forma de criar esse novo tipo de funcionário público, a gente criar um atendimento, uma faculdade de primeiro mundo. Com esse modelo, acabou. Não temos nenhuma perspectiva, então a missão tem que estar envolvida com esse conceito. Talvez mudar o nome para construção de conhecimento, uma vez que a produção ela é um produto e que não necessariamente pode ser atingido, né? Então, talvez nos atemos mais no processo da construção do conhecimento do estudante do que como produto final. Aqui na missão, lá está falando de extensão e pesquisa. E eu não entendi se a faculdade, se é uma ideia para a faculdade de medicina, se não também teria assistência e o ensino. Indicaria colocar cidadãos mesmo. Porque a gente também batalhou muito pela Constituição de 88, mas depois a gente esqueceu um pouco dela e a gente cansou, talvez, como já outras pessoas já falaram isso, já escutei outras pessoas que militaram, e a gente, às vezes, mesmo afirmando aí várias coisas da Constituição, a gente esquece alguns detalhes. E eu formar cidadãos com conhecimento técnico científico. Todas as deliberações realizadas nesse seminário terão que ser aprovadas pela congregação da Faculdade de Medicina, que é o nosso órgão de deliberação, né? Então, mesmo que haja algum tipo de votação aqui, a congregação é quem efetivamente, legalmente, é quem dará a palavra final às nossas deliberações. Uma vez eu escrevi um artigo científico que tiveram a ousadia de publicar numa revista científica, que começava assim: tive o seguinte sonho. Era assim que eu começava o artigo científico, e publicaram, chamava Andei Pensando, Reticências. Tive o seguinte sonho, era o início do artigo científico, foi publicado no Cadernos de PUB. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Hoje à noite eu tive o seguinte sonho, eu juro que é verdade. Até acordei dele, de maneira curiosa de se falar. Estava preocupado com o número de inscritos aqui, se ia ter muita gente, se ia ter pouca gente, se ia ter quórum, se não ia ter quórum, se ia estar vazio. Esse é o... como é o nome disso?
Não, esse é o resto diurno, Munir. Esse é o resto diurno que motivou o sonho, o estopim para o sonho. No sonho, então, estava aqui, alguém me dizia que tinha 282 inscritos. 282. Todos nós sabemos que os sonhos sempre foram fonte de premonições para jogar no bicho, para o ser humano se entender como tal. Vocês usem como bem entenderem. Então foi o uso que eu fiz. Assim que eu acordei, claro que no sonho eu ficava preocupado, como é que até almoço para 282 pessoas, tem até cadeira para 282 pessoas, porque quase é verdade, que parece que bateu 220. Quando eu acordei, qual foi a associação que eu fiz? A Faculdade de Medicina, da qual eu fui aluno, éramos 320 alunos. O meu número, na ficha de chamada, 283. Vejam que coisa pior. Vocês que não acreditam no inconsciente, devo dizer a vocês que esse sonho, para mim, se revestiu de um significado que não foi pouco. Do que eu estou falando aqui? Estou falando, se temos 282 pessoas no meu sonho, estamos falando de um movimento institucional em prol de algo. A que isso me remeteu? Aos meus sonhos quando eu entrei na Faculdade de Medicina, talvez querendo algo semelhante a isso. E aí eu quero falar da pergunta da Ivani, que eu acho que é o grande desafio que a gente tem, que eu acho que ela foi no ponto. Como diabos, desculpe que eu falar desse jeito, eu já sou velho, eu vou me permitir. Como diabos a gente transforma isso numa prática cotidiana e que não fique letra morta? Eu acho que esse é o desafio para todos nós e para nós divulgarmos para todos os outros 282 que a gente encontrar pelo caminho. Isso que eu queria dizer. Quando eu sugeri uma formação interdisciplinar, é ter médicos e não entre médicos, porque senão a gente restringe só a interdisciplinaridade entre os 4 cursos. Mas quando fala uma formação interdisciplinar, é uma formação onde a gente vai estar criando uma cultura da interdisciplinaridade, que vai para além de só os cursos. É uma formação interdisciplinar. Faz sentido. Eu acho que tiraria esse adjetivo. Mas, porque o adjetivo ele vai criar diferenciação de interpretação, ele mais cinge do que ele mais complica, ele mais complica do que não, ele mais cinge do que agrega. A integralidade se faz de uma perspectiva interdisciplinar. Então, se a gente não coloca isso com uma visão, a gente restringe exatamente a proposição que a gente quer, uma formação para os SUS. Né? E aí eu acho que isso tem consequências até para dentro da Faculdade de Medicina. Obrigado, professor Alexandre. Eu acho que a interdisciplinaridade entra como qualidade igual a universalidade, a integralidade e equanimidade. Então seria no final, seria a formação de médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais comprometidos com a saúde da população brasileira em um sistema universal, integral, interdisciplinar e equânime. Universal, interdisciplinar, integral. A nossa carta, a gente mexe com a nossa carta magna. A gente mexe com a nossa carta magna. Atenção, vou novamente falar. Quem quiser se pronunciar, atenção! Quem quiser se pronunciar, levante o braço e será dada a palavra. Não há inscritos. Eu não estou vendo quem é que levantou o braço. Professora Diana Maú. Eu acho que colocar ali embaixo, o sistema universal, integral, interdisciplinar, que é o sistema interdisciplinar, pelo amor de Deus. Além disso, eu gostaria de saber quem é que está propondo fazer uma formação unidisciplinar, de qualquer coisa. Geógrafos, astronautas, médicos, qualquer coisa no século XXI. Ok? Então, eu acho que, no máximo, se quiser reforçar que tem uma formação interdisciplinar, tudo bem. Não precisa ser de caráter interdisciplinar. Né? Não posso interdisciplinar de médico, não, mas é um exagero. Porque eu desconheço qualquer outra proposta. Isso não quer dizer que os profissionais são polivalentes, nem nada disso. Não sei o que é exatamente isso que eu estou discutindo. Né?
Agora, não pode ser multi ou inter, não pode. No século XXI não pode. Não pode, pois não conseguirá. Não conseguiremos. Né? Porque as fronteiras estão tão borradas que não conseguiremos fazer isso. Né? Então não dará para fazer. Então, eu acho que primeiro já necessariamente é interdisciplinar. Se a gente quer explicitar a palavra, tudo bem, mas lá embaixo não. Porque o sistema não é interdisciplinar. Esse não é. Esse diz respeito ao direito à saúde. O direito à saúde universal, integral, né, equitativo, nunca interdisciplinar o direito à saúde. Professor Paulo, obrigado, professor Jean. Acho que seria uma mudança assim, lá em cima, onde está de caráter interdisciplinar, eu vou dizer assim, formação com visão interdisciplinar a parentes, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, fecha parênteses. Pois é. Não, eu acho que a ideia que você não tira essa visão de formação dos diferentes profissionais de saúde que são diretrizes da Faculdade de Medicina. Professor, obrigado, professor Paulo. Professora Maria Leite, durante a intervenção da professora Maria Leite, serão encerradas as inscrições para que possamos encaminhar a questão da visão. Professora Maria Leite. Eu acho que nenhum das emendas foram melhores do que a inicial, então voto por manter interdisciplinar. Acho também que ninguém quer um curso injusto e está ali dizendo que é curso justo, né? Então, acho que explicitar é importante nesse momento e que a gente está num caminho de prospecção. Professora Munira. Eu quero reforçar também que a ideia do interdisciplinar que foi colocada aqui, eu creio que é para enfatizar que a formação ética não é, vamos dizer, como tradicionalmente tinha sido pensada, baseada unicamente em aspectos biológicos. Então, o interdisciplinar está para dizer, para reafirmar o rumo que eu concordo com a professora Diana. Evidentemente, qualquer profissional estudioso sabe que tem que ser assim agora. Então, pronto. Então, agora, caráter fica assim, parecendo uma coisa, não sei, né? Não tem negócio de moral aí, não sei o quê. Então, não sei. E a formação, fundamentação interdisciplinar, sei lá o quê, uma outra coisa. Na minha cabeça não aparece. Mas eu tinha oferecido enfoque. Professora Denise, a última inscrita. As inscrições já foram encerradas, Jonathan. Eu sugiro que o interdisciplinar seja considerado necessário ou não. Sendo considerado necessário, que isso seja uma coisa mais rapidamente resolvida, porque a redação, às vezes, pode tomar um enorme tempo da gente. Então, eu acho que é fundamental, interdisciplinar. É necessário ou implicitamente está colocado. A minha posição é de que é necessário, porque implicitamente várias dessas questões colocadas aí seriam, em tese, já desnecessárias, né? Então, eu advogo pelo interdisciplinar e que a gente faça uma tramitação mais rápida para resolver essa questão. Bom, então a proposta da professora Denise não só defende uma posição, como dá um encaminhamento que eu acho um encaminhamento bastante pertinente. Então, a discussão é se a gente, o que nós vamos decidir agora é se explicitaremos, né, a interdisciplinaridade no texto ou se ele já fica implícito no texto, mesmo não citando-o. A professora Denise apresentou uma proposta de explicitá-lo, de alguma forma ser explicitado. E foram apresentadas propostas de que estaria implícito no texto original. Nós temos um problema, né? Quer dizer, na verdade... Se eu defendi isso, eu retiro. Se alguém mais mantém, diz que mantém. Se ninguém mantém, então está resolvido. Só não pode botar no lado. Isso.
Então acabamos de aprovar. E não voltarei mais a essa discussão. Ela não ocorrerá mais e daqui para frente não abrirei mais precedentes como este. Tá? Então, a palavra interdisciplinar vai ser introduzida explicitamente no texto e aí aceitamos encarecidamente sugestões que... o Sérgio ficou encarregado da redação ou da relatoria das diversas propostas que surgirão, certamente surgirão, por e-mails, Face e outras mídias sociais. Então, vamos para a missão. A missão. Podemos aprovar esta redação final? Aprovada.